Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 1. Atos capítulo 10, versículo 1. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Atos capítulo 10, versículo do 1 ao 8. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite. Todos acharam? A palavra fala assim aos nossos corações. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome e disse: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é o Senhor? O que o anjo lhe comunica: 2 orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar a Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam ao seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Amém? Nós já oramos, nós já adoramos. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra desta noite. Quero falar um pouco sobre este homem Cornélio. A palavra diz que ele era um homem piedoso, um homem que orava continuamente. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que o Espírito Santo, ele quer te guiar. O Espírito Santo, ele quer te guiar em toda a verdade. Ele quer te levar por caminhos que você nem sabe, mas Deus, ele tem muitas coisas para você. Você está disposto a isso? Se você estiver disposto a isso, Deus, ele tem algo que vai mudar a sua vida. Esse homem, ele orava continuamente. Não era apenas uma oração aqui ou ali. Não era de vez em quando que ele orava. A Bíblia faz questão de dizer, ele orava continuamente. É algo que foi iniciado, mas que não tem fim. Estão entendendo, irmãos? Pela busca pela presença de Deus, ela tem que ter um início em algum momento das nossas vidas. No momento em que nós reconhecemos essa necessidade, então nós passamos a buscar, não somente para que Deus faça algo por nós, mas nós precisamos buscar para que a vontade de Deus, ela se revele nas nossas vidas. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitos não têm consciência da dimensão do que é isso. Porque quando Deus começa a trazer a vontade dEle para as nossas vidas, nós muitas vezes ficamos atemorizados. Nós rejeitamos. Nós muitas vezes não queremos. Irmãos, eu sei que você tem as suas responsabilidades, eu sei que você tem os seus afazeres, mas eu quero dizer para você nesta noite que tudo isso são coisas que um dia vão perecer. Mas Deus quer colocar na sua mão coisas que são eternas. Estão entendendo? Deus quer colocar na sua vida propósitos que vão te levar para a eternidade. Outro dia eu falava aqui que nós precisamos pensar com a nossa mente voltada para o eterno. Quando nós voltamos a nossa mente para as coisas deste mundo, então nós traçamos planos que envolvem as coisas deste mundo. Mas eu digo para você, irmãos, quanto tempo você tem nesta terra? Quanto tempo? Ou melhor, quando será
a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. Mas quando você então olha para a eternidade, você vê que há muito a se fazer. Você enxerga e vê que há necessidade de você construir coisas que vão te garantir nesse reino eterno. Porque, irmãos, a nossa alma, ela não morre. Eu não sei na sua mente se você tem essa dimensão de algo que é para sempre ou eterno. Jesus, ele trouxe e começou a falar um pouco sobre o reino que foi estabelecido por ele. Quando nós olhamos o que Deus disse lá no início da Bíblia, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós carregamos alguns traços, algumas coisas que há em nós, que se assemelham muito em Deus. E uma delas, nós fomos criados para viver para sempre. O nosso corpo, ele perece. Mas, irmãos, a sua alma, aquilo que está aqui dentro, ela é eterna. Eu quero que a partir de hoje, você pense um pouco sobre isso. E eu faço uma pergunta: aonde você quer passar a eternidade? Porque eu digo para você, meu amado irmão, que as coisas não acabam no túmulo. Existe um ditado que fala que tudo acaba lá na lápide. Irmãos, ali apenas é o começo. Mas você só tem essa vida para decidir. Você tem pouco tempo para se decidir algo que é muito importante. Você tem pouco tempo para se voltar para as coisas de Deus. Você tem pouco tempo para reconhecer que você necessita desse grande amor. Você tem pouco tempo para decidir o seu futuro. Irmãos, depois que você partir desse corpo físico, não tem mais volta, não tem como você resolver a sua situação. Não existe purgatório, não existe uma segunda chance, você só tem essa chance. E a palavra nos fala aqui, através desse texto, que aquele homem que buscava continuamente a Deus, ele ansiava. Irmãos, este homem ainda não entendia o evangelho, porque ele ainda estava começando a ser pregado. Mas no seu coração ele já ardia e ansiava pelas coisas do alto. Irmãos, Deus quer corações que ardem, corações que anseiam. O Senhor lá do alto dos céus, Ele sabe o que se passa aqui dentro do nosso coração. Ele conhece as suas intenções. Por isso, irmãos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ter uma conversa franca com Deus. Será que você toparia ter essa conversa franca com o Senhor Jesus? Será? Você chamá-lo e falar tudo. Mesmo que de repente você ainda não entenda algumas coisas, mas você em primeiro lugar precisa reconhecer que Deus tem algo para você. Sem você reconhecer isso, irmãos, não tem esse ponto de partida. Porque se você achar que o reino de Deus não tem nada para te oferecer, nada vai acontecer na sua vida. Se você pensa que este mundo ao nosso redor tem coisas para te oferecer, você está grandemente enganado, porque tudo isso é armadilha para te destruir. Você está lidando com um inimigo muito astuto. Satanás, ele é muito astuto e ele quer a sua vida, ele quer a sua alma. Ele quer te carregar para o reino das trevas. Mas Deus, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Irmãos, que essas palavras, elas entrem no seu coração e na sua mente. Hoje eu quero aqui semear, colocar algumas sementes nessas mentes e nesses corações. E eu peço a ajuda do Espírito Santo para que esteja fazendo germinar essas palavras. E no momento que ela germinar, cabe a você a cuidar, ou cabe a você a lançar fora. Irmãos, esse homem, ele buscava o Senhor continuamente. As nossas orações,
são consideradas para Deus como um sacrifício que sobe até Ele. A sua oração é como uma oferta que é colocada no altar, e ela sobe como um incenso suave. Quando Deus então vê corações quebrantados, quando Deus então encontra ali a boca clamando e dizendo realmente algo que vem lá de dentro, então Ele inclina os seus ouvidos para esta oração. Não apenas por palavras ou repetições vãs, não apenas com intenções apenas de resolver algo momentâneo, mas orações que realmente querem se aproximar mais de Deus. Então Ele inclina o seu ouvido. Então nós vemos aqui que aquele homem, ele buscava com perseverança. Irmãos, às vezes quando você ora, às vezes a resposta ela não vem imediatamente. Deus muitas vezes quer ver a sua perseverança. Deus quer ver até onde você está disposto a ir. Muitos abandonam o propósito, muitos abandonam as coisas antes nem mesmo de começar. Então Deus ele vê que essa pessoa está agindo como um derrotado, mas você precisa agir como o mais que vencedor, ao qual a palavra nos fala. Você tem que insistir, você tem que ir até Deus como aquele que pode resolver todos os seus problemas e ainda mudar a sua vida e te dar a salvação eterna. Amém? Você precisa chegar até Ele com esta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, fé também tem a ver com você honrar aquilo que Jesus fez. Jesus derramou o seu sangue para que você tivesse uma nova oportunidade. Nós estávamos perdidos. Jesus ele veio mudar a sua história. E o que você tem feito em favor desse Jesus? Você muitas vezes procura agradar a esse Deus, mas Jesus ele nos mostra como nós podemos agradar a Deus, nos enchendo do Espírito Santo e sermos uma testemunha fiel, que vai ficar até o final, perseverando, e aquele que permanecer até o fim com o Senhor Jesus, esse será salvo. Ser uma testemunha, receber o poder do Espírito Santo. E nós vemos que esse homem, ele nem sabia o que estava por vir ainda, mas Deus já estava traçando um plano para ligar duas pessoas. Porque ali no versículo 9, nós vemos que Pedro também era um homem de oração. No versículo 9 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Nas casas lá da antiguidade, elas tinham um terraço. Não sei se os irmãos já viram lá naquele filme Os 10 Mandamentos, né? As casas deles tem sempre um terraço na parte de cima, porque lá em cima eles sempre subiam ali para adorar e subir e para orar ao Senhor. Então ele estava ali, subiu no terraço da casa e ele sempre orava. Ele sempre tinha este costume. Irmãos, quando você ora, quando você busca, Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo você sem saber o que Ele vai fazer, mesmo você não sabendo o que vai acontecer, no momento que você começa a orar, os céus começam a se mover. No momento em que você para de orar, os céus param de se mover. No momento em que você volta a orar, os céus começam a se mover novamente. E Deus então, recebendo essas orações, Ele precisava fazer algo. Porque havia um costume do judeu naquela época, que eles não reconheciam os gentios. Eles achavam que as coisas de Deus eram somente para eles. Eles achavam ali, naquele momento, Pedro ainda achava que o Espírito Santo era só para eles. Ele achava que esta promessa era só para eles. E Deus precisava mudar essa mentalidade. Irmãos, muitas vezes nós temos que mudar a nossa mentalidade. E nós não vamos conseguir isso com a nossa força.
Eu não vou conseguir isso com argumentos. Eu não vou conseguir isso com nada. Apenas através do poder do Espírito Santo isso é possível. Então, quando Pedro estava orando, ele sentiu muita fome e ele desejou comer. Está aqui no versículo 10. Mas de repente ele teve uma visão. No versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. E aquela voz disse a ele, e insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. E ele então ainda estava estarrecido com essa visão, porque o judeu, certos animais eles consideram impuros, e eles não comem. Mas Deus estava mostrando esta visão, porque Ele queria mudar algo na mente dele. E através dessa visão ele ainda estava estarrecido. E a palavra diz que alguns homens já estavam a caminho da casa dele, para levar ele até a casa deste Cornélio. Esse homem estava jejuando há 3 dias. Esse homem buscava a Deus em oração, para que algo acontecesse. Ele não sabia ainda o que estava por vir, mas Deus ouviu a sua oração. E nós vemos que ao mesmo tempo que você está orando, Deus às vezes está trabalhando em algum lugar. Estão entendendo? Às vezes você está orando aqui na igreja, Deus está trabalhando na sua casa. Você está adorando aqui, algo está acontecendo lá. Por isso, irmãos, que Satanás quer que a sua boca se feche. Boca fechada, não acontece nada no mundo espiritual. Nós estamos acostumados a que alguém ore por nós e as coisas aconteçam, e nós não precisamos fazer nada, irmão. Você precisa lutar, você precisa clamar, você precisa esbravejar, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que pedir: Senhor, o que eu faço? Jejue, ore, busque, clame. Alguma coisa precisa acontecer, mas eu não quero permanecer na mesma situação que eu estou agora. Está entendendo qual é a condição ou o que está se passando na mente de uma pessoa dessa forma? Porque muitos olham as circunstâncias, até querem mudança, mas acham muito difícil. Irmãos, você não pode pôr empecilho, porque nós estamos falando de um Deus que é o Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. A nossa mente é difícil de entender isso. Às vezes com a boca nós falamos o Deus do impossível, mas quando você vê diante dos seus olhos uma circunstância ou uma situação, você diz: puxa, será que é isso mesmo que está acontecendo? É nessa hora que a sua fé ela tem que se fortalecer, meu amado irmão, porque você tem que arrancar. Nós vemos aqui que Pedro, aquele homem de oração, e nós vemos que o reino de Deus ele não pode se manifestar em nenhum lugar onde não há oração. Se você quer poder, você precisa buscar. Você quer que os céus se abram sobre a sua vida, você tem que romper. E como eu rompo? Através da oração. Estão entendendo, meu irmão? Você precisa entender, porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar aquilo que Deus pretende fazer. Não haverá nenhum poder nas suas batalhas contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo. Não haverá vitória em ganhar perdidos se não houver oração. Irmãos, oração dá trabalho, cansa. Você começa a orar, dá sono. Você começa a orar, a sua mente se distrai. Daqui a pouco você está já
fazendo outra coisa, você vai, puxa, parei de orar. Porque é algo que você tem que lutar contra você mesmo. Pergunta para uma pessoa desesperada, que precisa do favor de Deus. Ela faz qualquer coisa, ela fica diante do Senhor, ela clama, ela se joga, ela faz jejum, porque ela precisa. Mas depois, quando não tem mais essa condição, de repente recebe a bênção, a mesma condição não é o que se apresenta. Às vezes você faz uma campanha, e aí você pensa, puxa, eu fiz a campanha, deu certo, puxa, essa campanha é boa. Irmãos, não é a campanha que deu certo, é a sua postura diante de Deus, que fez naquele momento as coisas mudarem. E eu te pergunto, e se nós fizermos como o nosso dia a dia diferente todos os dias, o que seria? Outro dia, eu enviei um devocional que falava sobre um jogador de golfe, que ele treina, acho que 12 horas lá por dia. Imagine se o cristão treinasse todo esse tempo, todos os dias, buscando a palavra, poder, em jejum e oração. O que aconteceria na vida de uma pessoa dessa? Eu sei que é um tempo que não dá para nós, né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas, mas estamos dando um exemplo. Irmãos, quanto mais você busca a Deus, mais você vai ter o favor de Deus na sua vida, mais os céus vai se abrir sobre a sua vida. Então nós vemos aqui que lá em Mateus 26, do 38 ao 41, Jesus ele exortava os seus discípulos a pelo menos que ele conseguisse orar pelo menos 1 hora por dia. 1 hora por dia. Esse era o padrão de Jesus que ele passou para os discípulos. Será que vocês não podem orar pelo menos 1 hora por dia? Aí você vai dizer, puxa, mas 1 hora por dia? Irmãos, às vezes você fica uma tarde inteira na televisão assistindo. Às vezes você se perde, vai numa festa e fica. Por que você não pode ofertar para Deus alguns minutos do seu tempo? Eu garanto que vai ser revertido em grandes bênçãos na sua vida. Nós podemos, irmãos. Irmãos, se nós quisermos, se você quiser, você faz. Está entendendo? O problema não é se você pode, o problema é se você está com vontade, se você está disposto. Porque o ser humano, se ele quer, ele vai atrás e ele consegue. Ou pelo menos ele fica tentando, ele não desiste. Se você quer algo, se nós falássemos aqui, ó, lá depois do Parque do Carmo, tem um homem lá que está distribuindo barra de ouro. Você saía nem que for a pé até lá. Não é? Verdade? Você ia ou não? E por que então que às vezes para Deus a gente não tem essa mesma disposição? Às vezes você vai numa festa e todo mundo começa a se descontrair, daqui a pouco você está pulando, você está gritando. Por que você não tem esse mesmo ânimo para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus? Então nós vemos que nós conseguimos, irmãos. O problema é que muitas vezes nós não queremos, ou nós não damos muita importância. Mas irmãos, quando você dá importância, quando você mostra para Deus que você quer, e através da oração, da busca, deste anseio, os céus então, eles se abrem. E por que eu preciso dos céus abertos sobre a minha vida? Em primeiro lugar, quando os céus eles se abrem, você vai ter um rompimento na sua vida. Porque a palavra diz que a unção, lá em Isaías 10, 27, diz que a unção, ela quebra o jugo. Irmãos, tem coisas que na sua vida que você não vai conseguir lutar, que você não vai conseguir vencer, mas simplesmente, se você atrair o poder de Deus sobre a sua vida, aquilo é derrubado, aquilo vai cair por terra. Nós necessitamos. Pedro, ele experimentou isso, quando ele estava ali orando, Deus ele mostrou esta visão, porque ele estava querendo dizer para Pedro, que aqueles que eles consideravam impuros, os gentios, Deus também queria abençoar essas pessoas. Nós vemos que através dessa visão, o ministério de Pedro começa a mudar. Antes, ele achava que ele deveria pregar somente aos judeus, mas agora Deus estava mostrando um novo povo muito maior diante dele, ao qual ele deveria pregar.
Então nós vemos aqui que a mentalidade dele mudou. O modo que ele pensava, simplesmente porque Deus chegou na vida dele, mudou. Irmão, se você atrair a presença de Deus para a sua vida, o seu modo de pensar vai mudar. Você vai fazer as coisas muito mais facilmente. Então, não tenha medo de buscar a Deus. Não tenha medo de se entregar. Quando os céus eles se abrem, há o estabelecimento de uma nova visão. E por que nós precisamos de uma nova visão? Em primeiro lugar, Deus ele está deslocando homens na terra para buscá-lo. Nós vemos que se você sair pelo mundo, Deus está trazendo pessoas para buscar a Ele com mais intensidade. Por que, irmãos? Porque há um movimento nos céus em direção a estas pessoas. Estão entendendo? Deus precisa alcançar estas pessoas. Olha o que acontece então. Pedro estava orando, ele teve a visão. Aquele homem estava orando. Deus responde a sua oração, pede para que ele envie 2 homens até a casa de Pedro, onde ele estava. E Pedro então, quando aqueles homens chegaram, ele já sabia porque Deus tinha dito para ele. Ele foi. Chegando lá, ele então ali na casa de Cornélio, imagine as pessoas que estavam com ele. Nós estamos numa casa onde nós não poderíamos estar. Olha aqui que no versículo 28 diz assim: ele explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer outro gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus é para os perdidos. Nós já fomos alcançados, nós temos que conservar a fé. Nós fomos alcançados, nós temos que permanecer. Mas a palavra diz que o Evangelho, ele tem que ser levado a estas vidas. Jesus, ele estava mostrando através de todos os evangelhos, através da vida dele, através do que ele fez no seu ministério, ele foi alcançar as vidas. E assim também Pedro, então, podemos dizer que a ficha dele caiu naquele momento, porque ele começou a falar. Irmãos, às vezes Deus vai enviar você num lugar onde tem pessoas esperando o que você precisa dizer, o que Deus quer que você diga. Já pensou nisso? Já pensou, né? Que Deus ele quer te enviar num lugar onde tem pessoas que estão necessitadas daquilo que você tem. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Irmãos, essa semana eu fui levar a minha esposa numa consulta. E interessante que nós chegamos lá, o médico ele pediu para fazer um exame, quando voltou ele foi embora. É verdade, ele foi embora. A gente chegou lá, voltamos lá com o raio-x, cadê o médico? Aí ele foi embora, falou que não vai atender mais ninguém, foi embora. Quer dizer, aí a gente pensou, viemos aqui, perdemos o nosso tempo. Só que na porta do consultório tinha um senhor que ele não estava se aguentando de dor. E a minha esposa falou para mim assim: o Espírito Santo está mandando eu ir orar para aquele homem. Eu disse para ela: se Deus está dizendo para você ir lá, vai lá. E ela foi. Irmãos, ela chegou lá, começou a conversar com aquele senhor. Ele estava até com uma bengalinha assim, e ele dizia, ele não conseguia nem levantar a mão. Após a oração, ele falou: a dor passou. É interessante que aí ela entrou no consultório, eu fiquei observando, ele estava com a esposa dele, pelos lábios dele, ele falando, ele fazendo assim, mexendo, eu não estou sentindo mais dor, fazendo assim, eu não estou sentindo mais dor. Então, irmãos, Deus muitas vezes vai enviar você para levar uma palavra para alguém. Às vezes você vai ser esse instrumento do Senhor Jesus.
Eu quero dizer para você que nenhum lugar que você estiver não é em vão. Procure, peça para Deus te mostrar por que eu estou aqui. Se é um local que você não costuma ir, por que eu estou aqui? Eu estou indo para o meu trabalho. Furou o pneu do carro. Por que isso aconteceu? Não para você reclamar. Outro dia o Rodrigo estava me contando, né, esse testemunho. É o carro novinho, né? Ele trabalha na empresa lá, a empresa deu um carro zero para ele. E ele estava na Jacupêssego e o carro morreu, né? Parou lá do nada, ele tentava ligar, nada. E ele falou assim, o carro novo, que isso aconteceu? Quando ele chegou no posto de gasolina, ele soube o porquê. Tinham acabado de assaltar um posto. Deus o livrou. Então a gente não sabe o que Deus nos prepara. Mas irmãos, tudo aquilo que Deus nos reserva, realmente é para a nossa bênção e bênção de outros. Então você quer ser usado pelo Senhor Jesus? Você quer ser um instrumento? Comece todos os dias a buscar ao Senhor. Você faz o seu tempo. Não é eu que vou dizer, você tem que orar de manhã, de tarde, de noite. Você faz o seu tempo. Irmãos, experimente isso. Experimente isso. Porque a sua vida vai mudar. Essa igreja vai mudar. Nós necessitamos de mais de Deus, mas sozinhos nós não vamos conseguir. Porque Deus colocou todos vocês. Todos têm que estar na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma busca. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer coisas e Deus vai fazer mais ainda. Ele vai começar a enviar pessoas para receber aquilo que tem nesse local. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, alabashuricamba se. Quando os céus se abrem, há um novo estabelecimento de uma visão espiritual. E é isso, irmãos, que nós temos vivido aqui. Porque nós estamos buscando os céus abertos. E Deus está mudando a maneira de nós pensarmos. Deus está mudando a maneira como nós estamos agindo. Deus está mudando a maneira como essa igreja está se portando. Porque nós queremos sair para resgatar aqueles que estão lá fora. E você é parte disso. Você é parte disso. Imagine se no ano que vem, cada um de vocês, cada um, ganhar uma vida só, irmãos, para o Senhor Jesus. Uma só. Você sabe como que nós avaliamos se uma igreja ela está bem ou não? É quando o tanque batismal ele funciona. Estão entendendo? Porque quando o tanque batismal funciona, é porque tem os frutos, está acontecendo. O evangelho tem sido pregado e pessoas têm sido ganhas. Graças a Deus, neste ano nós batizamos, mas o ano que vem nós vamos projetar, vamos batizar o dobro. Vamos colocar o mínimo. Foram 8 vidas, nós vamos tentar 16. É pouco, irmãos. Mas a palavra fala que nós vamos fazer na medida da nossa fé. Amém? Porque se não tem acontecido, porque de repente a nossa fé ela é pequena. Mas vamos aumentar isso. Vamos buscar. Se você, com o seu testemunho, você receber uma cura, seja um testemunho vivo lá fora. Não guarde a bênção para você. Se Deus fez, chega para alguém, sabe o que aconteceu essa semana? Olha, aconteceu isso. Eu estava com dor aqui, eu estava aqui, ou isso aconteceu ali. E Deus, Ele fez isso na minha vida. Testemunha. Eu estava desempregado e Deus abriu a porta do emprego. Eu estava precisando de algo e Deus trouxe à existência aquilo que não existe. O poder do testemunho. E você vai fazer a sua parte. Mas, irmãos, Jesus disse, em primeiro lugar, recebereis poder, para só então ser testemunho. Busque esse poder. Esse poder é para todos. O Espírito Santo é derramado para todos aqueles que querem. E eu quero que a partir de hoje, todos vocês anseiem por isso.
Não pense, mas eu não sou merecedor. A salvação não é para quem é merecedor, a salvação é pela graça. E assim também, pela graça que é nos dado, o Senhor também derrama o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele quer apenas que você confie, deixe Ele fazer. Quem vai mudar é Ele, quem vai modificar é Ele, não sou eu. Não existe um santo sequer na face da terra. Existem pessoas com vontade de seguir Jesus. Enquanto você tem essa vontade, você pode até errar aqui ou ali, mas Deus está com você. E o sangue do Senhor Jesus, Ele te cobre e Ele te livra de todo o mal. Estão entendendo? Não existe nenhum santo, mas Deus quer ver a postura. Outro dia eu falava como aquela criança pequenininha, que nem sabe, não entende nada. Ela diz, eu vou lá na cozinha fazer alguma coisa para minha mãe. Ela faz tudo errado, derruba, quebra as coisas, e chega lá com um negócio tudo cru. Para você, mamãe, nós somos assim. Nós não sabemos fazer as coisas direito, mas Deus, Ele vai olhar a nossa intenção, a vontade de agradar a Deus. E quando tem essa vontade de agradar a Deus, você vai ter vitórias, você vai ter sucessos, mas também você nunca vai atingir a perfeição, mas Deus vai te amar do mesmo jeito. Deus, Ele te ama. Aleluia. Jesus, Ele não veio para julgar ninguém. Jesus não veio para apontar o dedo para ninguém. Sabe por quê? Porque já existe a palavra que faz isso. Jesus mesmo disse, já tem quem te condene, é a própria palavra, mas eu vim para te livrar da condenação. É isso que muitos não entendem. A palavra ela vai ter que se cumprir, mas aquele que se entregar ao Senhor Jesus, esse terá salvação eterna. Um dia a ira de Deus virá, um dia o juízo de Deus virá, mas se você quiser escapar disso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o demais Ele vai fazer, porque você vai experimentar o amor, você vai experimentar a misericórdia, porque você então estará na condição de filho, herdeiro da promessa, herdeiro da herança. Estão entendendo isso? Participante da glória de Deus. Isso é maravilhoso, meu amado irmão. Então, há essa necessidade. E o que aconteceu então? Olha aqui no versículo 30, Cornélio diz, hoje faz 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Ele contou o que tinha acontecido. E é o que acontece, Pedro então estando lá, diante disso, Pedro começou a compartilhar, começou a falar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. O que ele estava dizendo, que quando ele começou a pregar, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E aquelas pessoas que estavam com Pedro, e ele viu o mesmo Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito que foi derramado, que ele estava vendo ali naquele local. E a partir daquele dia então, ele viu que Deus tinha algo mais, que o Evangelho não era simplesmente para aqueles. Irmãos, nós não podemos achar que a igreja é um clube fechado. Estão entendendo? A igreja não é um clube fechado. A igreja prepara soldados para irem lutar a batalha, para ir resgatar. Você está se preparando, você tem que se preparar para resgatar as vidas. Você tem que se preparar para falar do grande amor do Senhor Jesus, que vai livrar as pessoas do fogo eterno. Você precisa se preparar para você ser este instrumento. O Espírito Santo é que vai te capacitar. No momento em que você precisar, Ele te dá a ferramenta. Mas para que isso aconteça, você precisa ser como esses homens, estar constantemente em oração. Reserve um tempo para isso. Se você não tem esse costume, crie esse hábito. Arrume um lugarzinho na sua casa, dobre o seu joelho, fale com o Senhor Jesus. E no momento em que você estiver orando, os céus vão estar se movimentando na sua vida, em favor daquilo que Deus também quer fazer. Amém? E os céus então serão abertos. O crescimento,
ele se dará através de pessoas que Deus irá transformar. Estão entendendo? Nós podemos dizer que a igreja é um grande hospital. O dia que você estiver alta, é o dia que você sobe. Amém, irmãos? É um grande hospital. Tem pessoas que estão no estado terminal, precisam um tratamento mais intensivo. Tem pessoas que estão ali fazendo apenas um check-upzinho, né? Mas a igreja é um grande hospital. Mas a palavra diz que aqueles que permanecerem até o final, esses serão transformados. Estes serão transformados. Que você seja transformado. Que Deus ele use a sua vida. Que você seja enviado a lugares que o Espírito Santo irá te levar. E que você consiga resgatar as vidas. Amém? E que você seja grandemente abençoado. A palavra diz: abra a sua boca e eu encherei. Amém? O mérito é todo dele. Se você for com essa mentalidade, que você não pode nada, que não há habilidade nenhuma em você, não há nada em você que tenha algum mérito, tudo vem do alto, simplesmente você vai e vai acontecer. Simplesmente. Amém? Simplesmente. Deus ele quer te abençoar. Vamos dar a melhor salva de palmas para ele. Aleluia, Jesus. Ele é santo, ele é poderoso, digno de adoração e de louvor. Oh Pai Celeste, tu és bendito. Te glorificamos e te agradecemos, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu santo nome. Aleluia, Jesus.